Ao longo da história, o conceito de paraíso fiscal sempre despertou curiosidade e controvérsia. Esses lugares, muitas vezes retratados como refúgios para os ricos e poderosos, possuem uma aura de mistério que atrai tanto admiração quanto críticas. Mas, o que realmente se esconde por trás dessas jurisdições de baixa tributação? Em sua essência, um paraíso fiscal é um território que oferece benefícios fiscais significativos a empresas e indivíduos, permitindo-lhes proteger parte de sua renda dos impostos exigentes de seus países de origem. Essas vantagens vão desde taxas reduzidas ou inexistentes até o anonimato garantido aos titulares de contas bancárias. No entanto, o funcionamento e as implicações desses refúgios vão além do que se vê na superfície. Com uma combinação de incentivos financeiros e regulação mínima, os paraísos fiscais são peças fundamentais em uma rede global de finanças complexas, que molda a economia mundial de maneiras surpreendentes e, por vezes, controversas. Para entender o impacto dos paraísos fiscais, é importante observar como eles surgiram e se estabeleceram no cenário global. No início do século XX, nações como Suíça e as Ilhas Cayman começaram a desenvolver políticas que atrariam capital estrangeiro, oferecendo segurança, privacidade e, sobretudo, um ambiente livre de tributação pesada. Enquanto a maioria dos países buscava maneiras de aumentar suas receitas fiscais para sustentar o crescimento econômico e social, esses locais adotaram uma abordagem oposta, incentivando a entrada de capital estrangeiro ao prometer uma fuga dos impostos. O crescimento desses paraísos fiscais não foi imediato, mas sua atratividade se intensificou conforme o mundo se globalizava e as transações financeiras se tornavam mais complexas. Grandes corporações e indivíduos com alto patrimônio líquido começaram a perceber que poderiam maximizar seus lucros e preservar sua riqueza ao transferir seus ativos para essas jurisdições. Empresas multinacionais, por exemplo, poderiam estabelecer filiais em paraísos fiscais e, assim, canalizar seus lucros através desses territórios, reduzindo substancialmente o valor de impostos a ser pago em suas sedes. Esse mecanismo não é ilegal, mas levanta sérias questões éticas. Para muitos, o uso de paraísos fiscais representa uma maneira de burlar o espírito da lei, aproveitando lacunas e brechas legais para evitar responsabilidades financeiras. Para outros, é uma estratégia legítima para proteger seus ativos e otimizar sua carga tributária em um ambiente econômico cada vez mais competitivo. Os paraísos fiscais são um produto direto de um sistema financeiro global que permite a livre movimentação de capital, mas não impõe regras uniformes sobre como esse capital deve ser tributado, afirma Gabriel Zucman, economista e autor de livros sobre desigualdade e tributação global. A complexidade do sistema de paraísos fiscais também se estende ao fato de que ele não é restrito a pequenos territórios insulares. Algumas das maiores economias do mundo, como os Estados Unidos e o Reino Unido, possuem regiões e mecanismos que funcionam de maneira semelhante aos paraísos fiscais tradicionais. Delaware, nos Estados Unidos, é frequentemente citado como um exemplo, oferecendo anonimato e benefícios fiscais que atraem empresas de todo o mundo. Os benefícios aparentes desses refúgios fiscais para indivíduos e corporações são óbvios, em economia de milhões, ou até bilhões, de dólares em impostos, além de uma camada adicional de privacidade e proteção contra flutuações políticas e econômicas. No entanto, essa prática também gera consequências significativas para os países que perdem essas receitas tributárias. Estima-se que trilhões de dólares estejam ocultos em paraísos fiscais ao redor do mundo, resultando em uma perda colossal para governos que poderiam utilizar esses recursos para infraestrutura, educação, saúde e outros serviços públicos. Os críticos argumentam que, ao abrigar riqueza em paraísos fiscais, os ricos estão essencialmente retirando sua responsabilidade de contribuir para o bem-estar da sociedade em que operam. Essa fuga de capital enfraquece a capacidade dos governos de fornecer serviços essenciais, aumentando a desigualdade econômica e social. James S. Henry, ex-economista-chefe da consultoria McKinsey & Company, destaca: os paraísos fiscais não apenas drenam recursos dos governos, mas também minam a confiança pública nas instituições. Quando as pessoas veem os mais ricos escapando de sua responsabilidade fiscal, elas começam a questionar a justiça do sistema como um todo. Contudo, paraísos fiscais também desempenham um papel importante na atração de investimentos estrangeiros diretos para pequenas economias que, de outra forma, não teriam recursos para competir em escala global. Países como Bermudas, Bahamas e Luxemburgo utilizam seus regimes fiscais favoráveis para atrair bancos, seguradoras e outras instituições financeiras, criando empregos e gerando receita. Para essas nações, os incentivos fiscais são uma estratégia de sobrevivência econômica. Além disso, para algumas empresas, especialmente as de tecnologia e inovação, a utilização de paraísos fiscais pode ser vista como uma forma de proteger a propriedade intelectual e reinvestir os lucros em pesquisa e desenvolvimento. Empresas como Apple, Google e Amazon têm sido criticadas por suas práticas fiscais, mas defendem que o uso de jurisdições de baixa tributação permite que continuem a inovar e crescer, o que, segundo elas, traz benefícios para a sociedade em geral.
Entretanto, o impacto negativo dos paraísos fiscais não se limita apenas à perda de receita tributária. Essas jurisdições também são frequentemente associadas a práticas financeiras obscuras, como a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. A falta de transparência e a proteção oferecida pelo sigilo bancário tornam esses territórios atraentes não apenas para empresas legítimas, mas também para atividades ilícitas. Isso cria um desafio adicional para as autoridades internacionais, que precisam equilibrar a promoção da liberdade econômica com a necessidade de evitar abusos que possam comprometer a segurança global. A crescente conscientização sobre os efeitos dos paraísos fiscais tem levado a um aumento das pressões internacionais para reformar o sistema tributário global. Organizações como a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, têm trabalhado em iniciativas como o BEPS, a Base Erosion and Profit Shifting, que visa combater a erosão da base tributária e a transferência de lucros para paraísos fiscais. Essas iniciativas buscam garantir que as empresas paguem impostos onde suas atividades econômicas ocorrem, limitando a capacidade de usar jurisdições de baixa tributação para reduzir suas obrigações fiscais. No entanto, a implementação de reformas significativas enfrenta obstáculos, tanto políticos quanto práticos. Muitos países se beneficiam diretamente dos fluxos financeiros para esses paraísos e, portanto, têm pouco incentivo para mudar o status quo. Além disso, a natureza globalizada da economia moderna significa que qualquer tentativa de reforma deve ser coordenada internacionalmente, o que é um desafio monumental. Enquanto isso, o debate sobre os paraísos fiscais continua a evoluir, com novos escândalos e revelações que mantêm o tema em destaque na mídia e na política global. A divulgação de documentos confidenciais, como os Panama Papers e os Paradise Papers, expôs a extensão em que políticos, celebridades e corporações utilizam esses territórios para esconder sua riqueza. Essas revelações não apenas envergonham os envolvidos, mas também aumentam a pressão pública por maior transparência e justiça no sistema tributário global. Apesar dos esforços para regulamentar e limitar o uso de paraísos fiscais, o sistema continua a ser uma parte integral das finanças internacionais. Isso se deve, em grande parte, à sofisticação das estratégias fiscais empregadas e à resistência de alguns governos e empresas em mudar suas práticas. Assim, o mundo se encontra em uma espécie de impasse, onde os benefícios econômicos dos paraísos fiscais para alguns continuam a ser contrapostos aos custos sociais e éticos para outros. No final das contas, o que está em jogo é mais do que apenas dinheiro, é a própria natureza de como a riqueza é distribuída e utilizada no mundo. O futuro dos paraísos fiscais dependerá não apenas de decisões políticas, mas também de mudanças na percepção pública sobre a justiça e a equidade no sistema econômico global. À medida que a discussão se aprofunda, resta saber se a comunidade internacional conseguirá encontrar um equilíbrio entre os interesses conflitantes que esses refúgios fiscais representam. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Seu apoio é essencial para continuarmos trazendo mais análises e informações sobre geopolítica. Compartilhe com quem você acha que vai gostar também.